Então, a expressão, ela aparece aqui como aquilo que corresponde aos fatos, aos estados de coisas, mas não aos estados de coisas que são os fatos, como se eles fossem tomados como fatos brutos. O que a gente chama aqui na literatura lógica de expressão é o fato tal como concebido logicamente. De modo que, quando nós observamos os fatos presentes no espaço lógico, nós temos de partir de uma distinção entre aquilo que é dizível e aquilo que não é dizível, mas é mostrável. Essa clássica distinção presente na obra do Wittgenstein entre dizível e mostrável, ou o que pode ser dito e o que pode ser mostrado. Tem coisas que não podem ser ditas, porque não podem ser expressas logicamente, né? Como descrições dos fenômenos da natureza ou os fatos, né, que constituem o mundo, mas que são partes significativas e importantes, né? Não do mundo tal como descrito, mas do mundo como mostrado. Porque vamos pensar o seguinte: como eu poderia descrever um ato mental? Tá? Vamos pegar o seguinte, um ato mental. Por exemplo, a intenção. Como nós poderíamos, logicamente, descrever a intenção? Tá? É claro que esse tipo de colocação, que aparece na obra do Wittgenstein, parte de uma longa tradição refletida na história da filosofia moderna, tá? Entre, de um lado, a filosofia da natureza e o cientificismo, que marcam o horizonte moderno, especialmente com a ideia de que o mundo externo e os acontecimentos da natureza precisam ser descritos não como relações de causa e efeito, mas como fenômenos, e esta tendência vai acabar no empirismo lógico, numa visão acerca da ciência que reduz a condição de verdade das proposições ao método científico, e é somente nessa chave que nós podemos dizer que as proposições da ciência são proposições com sentido, isto é, proposições que têm uma certa, digamos, fixação da referência dos termos empregados. E, de outro lado, tudo aquilo que não é descrito, dizível, trata-se de coisas que são subjetivas. Por exemplo, a velha e clássica tensão ou separação, né, entre mente e corpo, que foi trazida pelo René Descartes. Né? Quer dizer, o René Descartes sempre defendeu a tese de que existe uma separação, no fundo, entre aquilo que move o pensar e aquilo no qual o pensar supostamente habitaria. Tá? De modo que nós não teríamos nenhum recurso para acreditar de que, de fato, existe um corpo que antecede o nosso pensamento. Veja o nível de ceticismo que isso implica, né? E aí o recurso alternativo é o internalismo, é a visão do subjetivismo. Penso, logo existo. Quer dizer, o pensar é um ato intramental, né? E é movido não por uma relação com o mundo externo, mas é movido por ideias inatas. Essa é a tese, em suma. Né? Então, esse dualismo externo-interno
subjetivo, o mundo da natureza, ciência e não ciência, dizível e apenas mostrável, vai paulatinamente se desenvolvendo até chegar na idade contemporânea, no âmbito da filosofia analítica, que leva às últimas consequências essa tendência de distinção entre a natureza e o pensável. E a partir disso, então, toda uma parte significativa do vocabulário das ciências humanas se torna amplamente objeto de ceticismo e desconfiança de parte dos pensadores. Do tipo, nós não podemos falar em ética, porque os termos com os quais a ética lida dependeriam de referentes que não habitam na natureza, não habitam no mundo descrito, no mundo que é visível. Por exemplo, como é que eu vou descrever intenção? Ou, pegando lá uma tendência que foi muito abalizada por um filósofo, que, aliás, influenciou o Wittgenstein em alguma medida, que foi o Moore, né? George Moore, que colocava a noção do bom como algo suscetível de digamos, de um ceticismo exagerado e radical, no qual o bem não aparece como o objeto dos atos humanos, ou a finalidade para as ações humanas, né? Ou uma tendência que leva o ser humano a uma espécie de florescimento. Mas o bem aparece como algo em si. Veja a tendência desta forma de entender o método científico. E o resultado, obviamente, é este: como eu vou descrever logicamente o mundo partindo de uma distinção pura e simples entre o que eu posso dizer cientificamente e o que eu não posso dizer. E todos os desafios que são implicados neste ponto de partida, porque é um ponto de partida privilegiado, que nos levaria, em última análise, a dizer isso, quer dizer, a ética não tem nenhum lugar no mundo científico. Tá? Quer dizer, a ética, nesses termos, não é uma ciência, como o direito não é uma ciência, como a ciência política não é uma ciência. Nem mesmo a economia seria uma ciência. Veja que loucura, quer dizer, todo aquele vocabulário de termos cujas referências apontam para coisas que são, por assim dizer, incognoscíveis do ponto de vista empírico experimental, como, por exemplo, os atos mentais, não seriam suscetíveis de referências no espaço lógico e, portanto, não são partes do mundo expressável pela linguagem. E é isto que Wittgenstein chama de limites da linguagem. Quer dizer, o grande desafio do pensamento científico está em cotejar as fronteiras entre o que a linguagem reconhece como expressável e o que não reconhece. E o tema dos atos mentais é o grande tema de fronteira. Porque, vejam, não é que o Wittgenstein negue essa possibilidade. Porque durante a sua vida, seu percurso de vida, ele deixou claro muitas vezes este ponto, né? Quer dizer, que ele tinha um profundo respeito pela ética, né? Mas ele não se arriscava a tecer maiores considerações. E os discípulos e aqueles que foram influenciados por ele, aí sim entraram de cheio em temas como estes, como, por exemplo, é o caso da grandíssima filósofa Elisabeth Enscombe, que tem uma obra chamada A Intention, Intenção,
É um esforço por partindo desta distinção entre explicação, aquilo que condiz com coisas que são meramente mostráveis e não dizíveis, explicação causal, por exemplo, versus descrição analítica dos fenômenos, que é o que pertence ao âmbito da ciência, partindo dessa distinção pura e simples, como podemos descrever intenções, tomando intenções como atos mentais. Veja a dificuldade profunda que é presente aqui nesse desafio. É um desafio um tanto esse aqui. E este desafio parte de um lugar qual seja. O fato de que as descrições que nós podemos realizar no mundo, as proposições com sentido que nós empregamos para usar no âmbito de uma ciência em especial, podem ser muito úteis para aquele âmbito científico em particular, por exemplo, na química, na física, na biologia e em outras áreas. Só que quando nós subimos um degrau e passamos a contemplar, a ver as várias ciências entre si, nós vamos lidar com muitos desafios semânticos e nós epistemológicos. E a tarefa, portanto, da filosofia, segundo Wittgenstein, é a de que o filósofo deve perquirir o uso adequado das palavras, de modo a buscar o esclarecimento neste emprego das palavras. Saindo de uma representação imprecisa, acerca da referência dos significados e da referência das, melhor dizendo, da referência dos termos empregados, das proposições com sentido, que no seu conjunto formam uma espécie de emaranhado, com vários nós, com vários desafios, com vários pontos que não são nítidos, mas, pelo contrário, causam muitas confusões. E o filósofo deve, então, desatar esses nós. Desemaranhar essas correntes, tendo em vista a estrutura conceitual subjacente que ampara essas referências no mundo. De certo modo, a grande tarefa do filósofo é esta, é esclarecer os usos e os empregos dos termos na linguagem. É uma função de esclarecimento. Isso é o que o filósofo deve fazer. Não criar neologismos, criar novas palavras. Não. É pegar as palavras que já foram empregadas e verificar o sentido exato que elas têm no mundo. Só que alguns termos são fáceis quando a gente usa, por exemplo, sei lá, H2O. Tá? Ou uma substância química qualquer, de qualquer planta, por exemplo. Tá, mas e quando eu uso um termo como intenção? Regra? O que eu estou significando com isso? Bem. Percebe a dificuldade que é isso? E aí o filósofo deve pervadir esses terrenos que não são nada, digamos assim, fáceis, nada agradáveis, muitas vezes. São muito difíceis. E na árdua tarefa de esclarecer, o filósofo propõe uma representação mais autêntica das sentenças lógicas. Que é o que o Wittgenstein chama, e nós vamos ver isso mais para frente, de representação perspícua. Quer dizer, o que é a representação perspícua? É a representação autêntica de uma proposição científica, ou uma proposição com sentido. Isso é uma representação perspícua. Tá, mas qual é a representação perspícua de um termo como, por exemplo, norma? Qual é? Qual é a representação perspícua de um termo como promessa? O que essas coisas querem dizer? Qual é a referência dessas coisas?
Pois bem, essa é a tarefa do filósofo. Só que o filósofo não consegue conjecturar toda essa, digamos assim, essa teia conceitual muito abrangente, sem considerar alguns pontos-chave, que são pontos de partida, evidentemente. Como, por exemplo, a figuração. Veja aqui o aforismo 2.1. Faze-nos figurações dos fatos. Fazemos-nos figurações dos fatos. 2.11. A figuração apresenta a situação no espaço lógico. A subsistência é a não subsistência de estados de coisas. E 2.12, que é o fecho. A figuração é um modelo da realidade. Então, sem a figuração, não existe filosofia. E sem a figuração também não existe ciência. Então, a figuração é o vínculo. No fundo, é o vínculo entre a ciência e a filosofia. Porque é sobre ela que o cientista faz ciência e o filósofo faz filosofia. A saber, esclarece os sentidos e as referências da linguagem. Tá, mas o Wittgenstein está numa postura mais subjetivista ou numa postura externalista? Nenhuma coisa nem outra. Ele não é nem cartesiano e não é tampouco um externalista puro e simples, como será, por exemplo, mais tarde, décadas depois dele, um autor como Hilary Putnam, por exemplo, ou Saul Crick. Nem o externalismo puro e simples, nem o internalismo puro e simples. E nem um kantismo puro e simples. Então, aonde reside o vórtice de toda empresa da razão humana? Na proposição. Este é o grande desafio. Como descrever o mundo do ponto de vista lógico. O tema é muito árduo, pessoal. Então, assim, nós vamos ter que parar a aula agora, porque eu tenho que descer. Deixa eu parar a gravação.